Glauco Faceber começou sua carreira na rádio industrial, mas logo mudou de emissora. Ele é uma das pessoas que ajudam a manter viva até hoje a história da rádio difusora de Juiz de Fora. O senhor saiu da rádio industrial para a rádio difusora. Conta um pouquinho de como foi esse início na rádio pra gente. O início da rádio difusora, que foi em setembro de 1955, eles me convidaram para começar a trabalhar lá também com eles. Tive a honra de ser o primeiro locutor a usar o microfone da difusora, em outubro de 1955. E foi uma apresentação aqui no Teatro Central para mostrar a rádio para a sociedade. O Teatro Central ficou lotado com a apresentação de um cantor na época famoso, já falecido hoje, Ivon Cury, e eu fiz a apresentação do show. Foi uma coisa maravilhosa. Glauco Faceber também foi um dos locutores da rádio difusora de Juiz de Fora. Seu programa Boa Noite Música foi um dos grandes destaques da emissora. Naquela época não existia televisão em Juiz de Fora. Então a farra do público era ficar em casa ou indo ao cinema. Então os que não iam ao cinema ficavam em casa e ouviam Boa Noite Música. Foi uma época muito gostosa e que o programa ficou famoso. Pouco tempo eu fui fazer uma compra de um automóvel. O rapaz que estava me atendendo na loja, quando ele viu o meu nome todo, ele disse assim: ué, senhor, espera aí um minutinho, por favor. Aí ele foi lá dentro e voltou, disse assim: essa aqui é minha mãe e fala muito no senhor, ela gostava de ouvir o senhor. E como que era então esse reconhecimento do público? Como que as pessoas viam vocês que eram da rádio, o senhor? Não, as pessoas não nos viam. Era muito mais interessante porque as pessoas imaginavam como nós éramos, né? E como que o senhor veio a se transformar depois no dono da rádio? O então dono da rádio industrial e da rádio difusora e da TV industrial, Dr. Sérgio Mendes, me convidou para trabalhar com ele na rádio industrial e, consequentemente, a difusora também. E aí o Dr. Sérgio tinha 2 emissoras de rádio na cidade, do mesmo tipo, AM, e o governo não permitia que um só empresário fosse possuidor de 2 empresas do mesmo gênero. Então ele foi obrigado a vender uma das emissoras e me ofereceu a radiodifusora por ter certeza que eu gostava muito de rádio. Só que eu não tinha condição de comprar. Mas aí foi conversando até que nós acertamos os ponteiros e eu consegui fazer a compra da rádio. E o que aconteceu para o fechamento da rádio? A emissora, quando eu comprei, eu já tinha conhecimento. Ela tinha uma dívida junto ao INSS e à Receita Federal. Uma dívida, em princípio, impagável. Eu estando, na época, como locutor oficial da Presidência da República, eu achei que, junto ao governo, eu tivesse condição de dar um jeito de resolver essa dívida. Mas eu não consegui. Então, na época, era o presidente Figueiredo. Eu estava com ele, ele me chamou particularmente e disse: olha, eu não tenho a menor condição de deixar mantendo a rádio no ar. Ele disse: olha, vou cancelar a outorga da emissora, vou abrir uma outra concorrência, você entra e eu dou a concorrência para você. Só que eu tive a má sorte de encontrar 5 políticos que se juntaram e que o presidente da República tinha o maior interesse na área, o governador de estado também tinha maior interesse na área, e que aí o presidente não teve a menor condição de ceder o canal para mim. Qual foi o legado que a rádio deixou? Que foi uma rádio que deu muita oportunidade para bons profissionais aqui depois, e para mim deixou um legado de trabalho muito bem feito. Quando no dia em que a rádio saiu do ar e que o público ficou sabendo no dia seguinte, porque os jornais divulgaram, todos os táxis de Juiz de Fora
fizeram uma passeata, foram lá na rádio me buscar, me puseram num carro na frente, num carro aberto, e fizeram uma passeata comigo, do Bom Pastor até o Manuel Honório, e do Manuel Honório voltando ao Bom Pastor, me deixando na porta da rádio de novo, pedindo ao governo que fizesse a radiodifusora voltar. Mas isso foi humanamente impossível. Por que os taxistas se identificavam tanto a ponto de fazer toda essa manifestação? Eu apresentava na radiodifusora, nessa época, um programa criado por mim também, que era dirigido aos taxistas. Era um programa de 1 hora, onde uma vez por semana eu sorteava uma placa do automóvel, de um automóvel de táxi. E o carro sorteado, se ele estivesse ouvindo na hora que eu dissesse, se ele estivesse ouvindo a rádio, ele ganharia, ele teria que aparecer lá na rádio em meia hora no máximo, ele ganharia um cartãozinho meu, endereçado a um posto de combustível, e ele encheria o tanque do carro dele. Por isso eles ficaram muito amigos da radiodifusora. Queria aproveitar esse momento em que vocês se reencontraram, então. Quanto tempo fazia que vocês não se viam? Eu fiquei muitos anos no Rio de Janeiro. Sebastião continuou aqui trabalhando e aí a gente não tinha condição de se ver. Mas há pouco tempo nós nos encontramos aqui na Avenida Rio Branco, né, Sebastião? Exatamente. Trabalhamos muito tempo naquela época, até com carro de reportagem, né? Eu, Sebastião e Heitor Augusto Leire Guimarães. E aí como é que aconteciam? Ele levava o senhor para a rua? Ele era o motorista, a gente fazia a locução, né? Muito bom. Você lembra, você estava na época de 58, sim. Copa do Mundo, a gente saía. Aqui. Não podia nem parar em pé aqui, ó. Saía com a caminhonete da Industrial, feito um doido aí para baixo e para cima. E depois de conhecer a história da Rádio Difusora de Juiz de Fora, é aqui do calçadão da Rua Alfield, em frente a um dos prédios onde funcionou a rádio, que o Mosaico de hoje se despede com esse reencontro aqui dos dois amigos que trabalharam durante muito tempo na rádio.